Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade que nos dá de nos trazer um pouco mais de conhecimento, que a gente possa interagir entre nós e fortificar os nossos corações através do amor, do carinho que Jesus tem sempre para nós. Né? Sabemos que Ele está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando. Né? Então vamos orar e meditar com Ele, agradecendo tudo que Ele tem feito por nós. Vamos então, alguns minutinhos, orar com Jesus. Muito bom, né? Momento maravilhoso. A gente se envolvido numa paz muito grande. Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, em especial ao Dr. Belin, que sempre está junto de nós, nos acompanhando bem de próximo. Que a luz divina ilumine a todos. Muito bem. Nos estudos que estamos fazendo às quintas-feiras, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 2, onde fala, tem o título, né? Meu reino não é deste mundo. E hoje nós vamos falar do item 4, que tem o subtítulo de A Realeza de Jesus. Vamos lá. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideais quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge na coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem, a primeira sempre aprendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida, a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Muito bem. Nosso irmão Davidson vai nos trazer um pouco mais sobre o assunto, né? Davidson, você tem a palavra. Vamos ao nosso estudo. Esse item do Evangelho faz uma comparação de realezas. A de Jesus foi e é uma realeza de ordem moral, sem a predominância material. Sempre lembrando, só para recordar, que todas as autoridades no planeta Terra, desde prefeito, vereador, todas as autoridades são instituídas por Deus. Mas não que eles tenham elevação moral. Não.
Porque atrás daquela autoridade tem muita gente que precisa pagar, ou melhor, passar pelas expiações. Basta ver, basta dar uma olhada para o planeta Terra, a história da humanidade, muitos governos aí que não dá nem para a gente expressar em palavras. Mas necessário, é o passadão cobrando. Então, todas as autoridades são instituídas por Deus e também são retiradas. Quando excedem, aí são critérios divinos. Mas olha, mas vamos lá. E, portanto, reforçando, a realeza de Jesus foi e é uma realeza de ordem moral, sem a predominância material. Mas vamos para algumas definições. O que é realeza? É uma designação dada aos reis. E se você for procurar outra palavra para explicar o que é realeza, tem a ver com grandeza, grandiosidade, esplendor. Potentado, que foi colocado no texto, significa soberano absoluto de um estado poderoso ou uma pessoa muito rica e influente. Portanto, toda cidade tem aí um potentado, podemos dizer. Significado de reino. Reino. Uma nação, ou mesmo um estado, governado por autoridade, reinante, lógico, e que tem o título de rei ou de rainha. Por isso que é reino. Também é um conjunto de pessoas, o reino, cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei ou da rainha. Portanto, um reinado, um reino. Como definir um rei? É um soberano, está lá, né, numa determinada posição de autoridade, que governa um país monárquico. Eu tenho que, infelizmente ou felizmente, eu não quero complicar, porque só tem rei em sistemas monárquicos. E o que é monarquia? É um regime político no qual o chefe de Estado, é um rei ou um imperador. Em geral, hereditário. Ele pegou aquilo devido à família dele, é passado de pai para filho, filho para neto, independente se tem competência. É interessante, né? Independente se tem competência. Portanto, é um risco, um perigo danado. Na minha opinião, um planeta evoluído jamais teria uma situação desta. Né? Nós assistimos recentemente, num estado aí de um país de primeiro mundo, eu estou falando aqui da Califórnia, que alguns critérios para atender a minoria colocaram gente competente, sem condições físicas nenhuma, sem competência, para atuar no corpo de bombeiros. Só para atender ali um critério para inserir. Não, pelo amor de Deus, né? Tem que considerar meritocracia para nós aqui. Agora, voltando aqui, as autoridades são instituídas por Deus. Nós vamos tomar muito cuidado, é por mérito determinadas funções. Tem que ter competência. Eu não podia jogar futebol. Agora, por eu ser careca, fazer parte de uma minoria, não ter preparo físico, não, vamos colocar o Davidson, precisamos inserir. Não, aí não tem sentido. E aí toca eu ir jogar no time de futebol profissional. Piada, né? Mais ou menos por aí. Em resumo, o rei é aquele que exerce poder soberano, ou tem um direito de exercê-lo. Né? Tem poder ou direito. Ou também um indivíduo mais notável, que se destacou entre outros da sua classe. Vamos pegar um exemplo. Exemplos, ou melhor dizendo. O rei Pelé, que passou aqui por Bauru, interior do estado de São Paulo. O rei Roberto Carlos, a nível de música, rei Roberto Carlos, foi dado esse título, a imprensa deu para ele, considerando aí as músicas, as letras. Ok? Portanto, tem essa designação de rei também. E como funciona o sistema de monarquia? O que é ser um rei? Um rei, bom, mas vamos lá, um rei é o segundo maior patamar ali na hierarquia, é o segundo maior. Porque em primeiro é o imperador. Então, na hierarquia, imperador e o segundo, o rei. Tudo bem a nível de status. E aí, no caso do imperador, é uma autoridade normalmente que tem uma abrangência sobre territórios de maior extensão. E aí é chamado de império.
Nós podemos citar como exemplo aí o Império Romano, que praticamente dominava todo o mar Mediterrâneo, todos aqueles países conectados ao mar Mediterrâneo, o Império Romano dominava, e até a Argélia, o norte da África. E nessa linha de raciocínio com maior respeito, hein? Eu não diria que Jesus tinha um reinado, ele tem um império, se nós olharmos. Ele, como governador da Terra, ele governa 6 planetas. É um império. Agora, com o maior respeito, quem sou eu, por favor, não tem inteligência para tal. Se, na minha opinião, Jesus é um imperador considerando a designação dos dicionários, tudo bem? Na minha opinião, Deus, nós não temos aí palavra. Está bem acima, pelo amor de Deus. Nós não temos aí palavra para designar. Só estou aqui fazendo as devidas comparações, que na época ele não poderia nem falar nesse sentido. Mas agora imagina, uma autoridade espiritual elevadíssima que cuida de 6 planetas. É lógico que ele delega poderes, tem espíritos elevados ajudando, como aqui no Brasil, Ismael, governador do Brasil. Ele é o meu governador, Ismael. Ao longo da história, o termo rei foi sendo utilizado para governantes de pequenos territórios que comandam seus povos. E aí, uma curiosidade apenas, porque isso eu ouvi de um amigo. Como se comportar diante de um rei? A resposta simples é que não há códigos obrigatórios de comportamento, apenas tem a ver com cortesia, com respeito, geralmente é nessa linha. Eu conheci eu tenho uma amizade com, portanto, um amigo de Jaú, que ele, na década de 80, finalzinho da década de 80, ele morava em Londres, e ele conseguiu um trabalho lá em Londres, Inglaterra, num buffet que atendia a rainha. E ele comentando comigo que ele não foi bem treinado, e faltou uma pessoa lá, ele estava, ou melhor, estava em treinamento, e ele entrou, nem tinha o inglês correto, e teve uma hora que ele passou por trás da rainha, e a guarda da rainha atuou no ato, e seguraram ele não sabia que ele não poderia passar por trás da rainha, tinha que dar volta. E deram, eu estou contando uma curiosidade, só para a gente sentir como que são as regras, né? Ele estava lá dentro do palácio, em Londres, e deram um queijo escuro para ele, um queijo diferente. Ele foi servir a rainha, e a rainha perguntou: que queijo é esse? Ele teria obrigação de saber, mas ele pegou e sorriu, ele comentando comigo, falou: olha, traduzindo em português, ele falou: isto é um mistério, this is the mystery, alguma coisa assim ele falou para ela, e ela sorriu. E ele conseguiu, ele comenta isso como uma proeza, esse amigo nosso. Estou contando aqui uma curiosidade, porque a Inglaterra tem lá, portanto, a sua monarquia. E como o rei é tratado na Bíblia? Olha o detalhe importante, na Bíblia, nosso manual do proprietário. Apesar do rei ser o rei, ser o líder supremo de seu povo, ele ainda tem de se submeter à autoridade de Deus. Assim como os súditos, tudo bem, deviam, ou devem ainda, nós temos algumas monarquias, lealdade ao rei, o rei devia e deve lealdade a Deus, está na Bíblia. O trabalho do rei não era apenas mandar em todos, comandar. Segundo a Bíblia, ele deveria promover a justiça, a paz e a segurança entre seu povo. E nesses casos, eu estou aqui contando todo um histórico para a gente chegar a um determinado objetivo. Geralmente, o filho mais velho do rei é o primeiro na linha de sucessão, de se tornar o rei. E esse sistema é o mais comum. E no caso da ausência de filhos, o membro mais próximo na linha familiar, por exemplo, o irmão mais novo, pode tornar-se rei. E aí vamos lá, vamos analisar. Quem foi o rei mais temido do mundo? O tal do rei Leopoldo II, ninguém comenta nele, da Bélgica, e nem deve comentar, né? Porque ele, no século XIX, ele devastou, praticamente devastou o povo dele, podemos dizer assim, extremamente cruel e assassino, e entrou para o ranking das piores pessoas de toda
toda a história. Rei Leopoldo II. Uma mãe bem informada jamais colocaria um filho chamando Leopoldo. Espero que não tenha nenhum Leopoldo aqui, eu estou fazendo comentário, porque, portanto, aqui é uma lembrança nada positiva na Bélgica. Nada positiva. Rei Leopoldo. Eu estou aqui só fazendo um comentário com o maior respeito. Agora, um exemplo de um rei bondoso. Ciro, o Grande. Olha, Ciro o Grande. Também ninguém comenta. Essa é uma homenagem que deveria ser feita. Ele foi rei na Pérsia, e olha um detalhe, de 559 a 530 antes de Cristo. Um espírito elevado. Por quê? Foi um dos primeiros imperadores a poupar os inimigos vencidos. Olha bem, hein? Os inimigos vencidos, sabe o que ele fazia com os inimigos vencidos? Ele empregava, contratava encargos administrativos no seu império. E ao conquistar a Babilônia, ele libertou os escravos. Estabeleceu ali uma igualdade racial, na época, olha, que vanguarda. Não se comenta isso. Os professores de história ficam batendo em teclas que não tem nada a ver. Olha que exemplo maravilhoso. São raros os professores. Eu não vi, ninguém me falou nesse tal de Ciro. Eu gostava eu gostava de assistir aula de história, que ninguém falava. Só coisa bárbara, quem monta esses currículos. E declarou que todos teriam direito, olha lá o Ciro, de escolher a própria religião. Olha aqui, um espírito iluminado, o Ciro. Guardem bem. E detalhe, olha que interessante, ele foi reconhecido. Os decretos que ele impunha, ele gravava num cilindro de barro. Nós somos ali antes de Cristo. E foi considerado agora, eu falo agora, pela ONU, em 1971, década de 70, um dos precursores da Carta de Direitos Humanos. Um espírito enviado. Esse dá gosto de chamar de rei. E qual foi o rei mais justo? Uma pergunta, qual foi o rei mais justo? Nós trouxemos um ali que deixou a desejar, o irmãozinho, e um que deu um show de bondade, há muito tempo, antes de Cristo. Mas qual foi o rei mais justo? Salomão. Diferentemente do seu pai, Davi, Salomão não se tornou um líder guerreiro, que naquela época ali, a lei de Moisés, então tinha muito disso, né? Não foi necessário. Ele mostrou que, de acordo com a tradição judaica, ser um grande governante, um juiz justo e imparcial era o suficiente. Aqui, que exemplo, né? Soube habilmente, lógico que esses irmãozinhos aí, que trouxeram o bem, contribuíram por um mundo melhor, são enviados de Jesus e evoluídos para a época. Tudo leva a crer, eu não tenho como comprovar que veio de Capela, da constelação de Capela. Tudo leva a crer. E olha detalhe, o Salomão soube, com muita desenvoltura, promover o comércio externo e da indústria. Muita competência, não pode ter vindo daqui. Se a gente pega hoje exemplos aí de gente que não consegue, é melhor parar por aqui, não consegue, incompetentes, mas tem uma conversa bonita, o povo gosta, enfim. Nós temos que olhar e ver os frutos. Quando é que nós vamos aprender a ver os frutos das árvores? Foi dito na Bíblia. O peso que a gente paga, o mundo já era para estar bem melhor. Eu falo de maneira geral, viu? Bom, e ele traçou relações diplomáticas com os países vizinhos, o que levou a um progresso considerável das cidades israelitas. Veio de Capela, veio lá entre os hebreus. Salomão foi o rei bíblico mais famoso por sua sabedoria. Deus apareceu num sonho dele, perguntando o quê? Porque ele fazia um pedido e Deus questionou. O que você quer de mim? Tipo lá, Saulo Paulo, no trevo de Damasco, né? Lá na estrada de Damasco. Todos nós vamos ter um momento de Paulo, de Agostinho, momentos de grandes conversões,
de converter plenamente, né? E ir para cima no cristianismo, né? Como Saulo, Paulo. Então, veja bem, ele pergunta, e no sonho, Salomão pediu, ele pede sabedoria. No sonho, Deus pergunta, o que você quer? Ele fala, eu quero sabedoria. Pega aí as lideranças do planeta, que foram instituídas por Deus, faz parte. Então, tem a ver tudo conosco, tá? Mas não vou entrar nesse campo. E Deus, satisfeito, respondeu pessoalmente à oração de Salomão, prometendo-lhe grande sabedoria, porque ele não pediu recompensas para servir a si, o seu ego, não. E geralmente os reis pediam vida longa, lembra? Vida longa, ou morte dos inimigos. Era isso, pega esses filminhos que a gente vê aí da época, os estudiosos. Então, veja bem, tinha tudo isso. Salomão também teve obras aí atribuídas a ele na Bíblia, como Provérbios Eclesiásticos, tem Cântico dos Cânticos, enfim, ele tem uma participação, inclusive livros extra-bíblicos, né? Tem lá o Testamento de Salomão. Eu li um bom tempo atrás um livro de Salomão, fantástico. Inclusive a capacidade de dar ordens, olha aí, dar ordem aos espíritos, anjos e demônios. Olha aqui. E olha, o detalhe, estudiosos procuraram precisar em que período que ele esteve, ele estava no século X a.C. Um enviado, eu não tenho dúvida, espíritos elevados. Agora, Nero, que ele tinha lá no sobrenome César Augusto, devido ao pai dele, aí ele foi no período que Jesus Cristo foi crucificado. Ele foi um imperador romano que governou nesse período aí, enfim. Ele governou, ele estava vivo, mas ele governou mesmo, foi de 50 a 68, 56 a 68 depois de Cristo. Ele foi considerado um tirano, cruel, assassino. E Nero, ele tinha um detalhe, era apreciador das artes, da música, enfim. Podemos dizer que ele foi o primeiro imperador romano, a perseguir sistematicamente os cristãos. Ele foi, portanto, o primeiro imperador. Ele considerava o cristianismo uma religião supersticiosa e ameaçadora. E ele que ficou conhecido pelo grande incêndio de Roma e culpou os cristãos. Ele não imaginava que ia pegar aquela proporção e aí teve que reconstruir, enfim. Bom, tem um histórico aí, ele foi acusado de matar seu irmão, sua mãe, 2 esposas, enfim. Não vale a pena a gente analisar isso. E tudo leva a crer que ele provocou suicídio, porque a pressão espiritual... Eu fico imaginando, hein? Um camarada desse, imagine os irmãozinhos que estavam ao redor dele, ele foi, de alguma forma, perdendo o equilíbrio, e tudo leva a crer não, ele provocou um suicídio, segundo os estudiosos mais recentes. Bom, e aí é importante a gente analisar, aqui no caso do Brasil, nós temos que levar aqui para o Dom Pedro II. Nós estamos falando aí em reinado. Foi o segundo e último imperador do Brasil. O reinado dele foi aí no século XIX, de 1840 a 1889. Certeza que o Dom Pedro II ficou sabendo de Allan Kardec. Certeza absoluta. Porque ele viajava muito. E ele era tido como o mais culto do mundo. Eu vou ser bem franco, eu admiro demais Dom Pedro II. Foi um governante intelectual fora do comum, apreciador das artes, e ele foi destronado. É importante esse termo, a gente usa destronado, não sabe a origem. Ele foi retirado do trono, destronado, em 1889, e ali um golpe que resultou na proclamação da República do Brasil. Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1825, e eu tenho anotado aqui o nome dele completo. Repara bem, é uma curiosidade, hein? Nós estamos aqui estudando. O nome dele completo eu duvido vocês guardarem na boa. Não vão perder tempo com isso também. Mas o nome do Dom Pedro II é que me chama muito a atenção.
Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Esse é o nome do nosso Dom Pedro II. Na minha opinião, o enviado, a gente sabe disso, basta estudar lá Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, pátria do Evangelho. Esse negócio de coração do mundo é pátria do Evangelho. Tornou-se príncipe regente aos 5 anos de idade. E aí o Dom Pedro, né, ele puxa o carro, ele vai para Portugal, mas ele teve toda uma proteção ali do José Bonifácio e tal, mas foi declarado maior e coroado imperador do Brasil aos 15 anos. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, ele foi uma das personagens mais populares do mundo no século XIX, ele que ajudou o avanço, era para o telefone atrasar um pouquinho, ele era muito amigo do Graham nos Estados Unidos, e ele foi convidado a participar daquela feira de exposição, estava terminando a feira e o Graham pede um apoio para ele, e ele testa o telefone, ele fala essa famosa frase, it speaks, quer dizer, isto fala, aquilo chamou a atenção de toda a imprensa da época, e hoje nós estamos com um celularzinho adiantado, porque era para demorar mais alguns anos, graças ao Dom Pedro II. Bom, tinha uma cultura fora do comum, ele que foi um dos responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil, já tinha uma ideia de proteger a ecologia, ele comprou no Rio de Janeiro uma floresta, não quis trazer para o governo, porque aquilo poderia de alguma forma ser desapropriado, ele garantiu uma floresta, vou relembrar aqui, da Tijuca. Essa floresta é comprada pelo Dom Pedro para trazer uma atmosfera boa para a população. E ele estudava muito, muito, muito. Era culto, viajado, discreto e apaixonado pelo Brasil. Eu vou repetir, porque são poucas pessoas que eu encontro brasileiros apaixonados pelo Brasil. Lógico que a gente não pode trazer nacionalismo, a gente tem que amar o mundo todo. Agora, apaixonado pelo Brasil, eu nunca ouvi. Uma pessoa que tinha um amor muito grande, e continua, está lutando aqui, certeza, está batalhando pela pátria do Evangelho para nós cumprirmos a nossa missão. Lembrando que nós saímos de umbral, Jesus pediu para Ismael trazer aqui a gente para trabalhar, e com certeza ele está influenciando, inclusive, essa reunião, influenciando nós, eu não tenho dúvida. E a grande, eu não quero aqui julgá-lo, mas a ação dele, ele exagerou um pouquinho na Guerra do Paraguai, senão ele, inclusive, teve uma conversa com Jesus, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele exagerou um pouco, uma pena, mas ele faz parte, né? Faz parte. Bom, ele falava um bocado de línguas, 13 línguas, lia grego, árabe, sânscrito, provençal, hebraico, francês ele falava, espanhol, francês, latim, alemão, português não precisa falar, ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, olha, em resumo, nós trouxemos aqui alguns reis, imperador, e onde fala na Bíblia que Jesus é rei? Está lá em João, né? 18, 36, 38. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Naquela época, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, agora, olha que ele fala, esse agora que me chama a atenção. Tomara Deus traduzido corretamente, a gente sabe que foi traduzido corretamente. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora, significa que nós estaríamos, ele já estava anunciando que um dia nós caminharíamos firmemente para a regeneração. Esta é uma missão de Jesus aqui. Estamos caminhando. Por que Jesus é chamado de rei? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele governa os cristãos. Ao dizer que Jesus é rei, portanto, estamos professando a nossa fé. A nossa fé na sua divindade
e na sua conexão com o nosso Pai Criador, que é o Senhor deste universo. Esse universo que cada vez que a gente dá uma estudada nesse universo, eu falo, meu Deus, não tem inteligência para compreender tudo isso. Eu lia na prece de Cáritas, Senhor do Universo, é uma coisa, a hora que você estuda, fala, meu Deus, o que é a vida, né? Aqui dentro de nós, uma relação sexual com o amor do meu pai e da minha mãe, está lá, espermatozoide. Hoje a gente sabe que naquela junção surge uma luz e que não é o mais rápido, a gente sabe que é escolhido o espermatozoide. Daquilo ali, está eu aqui com coração, pulmões, rins, estômago. Ah, não é fácil, não é fácil, não é fácil. A única coisa que eu posso fazer é confiar nessa grande sabedoria, meu Deus. Porque Jesus é um rei diferente. Olha que pergunta interessante. Em primeiro lugar, porque para tê-lo como rei é necessário que a pessoa tenha fé, tenha esperança, pratique a caridade. Lembra lá de Paulo? Olha, precisamos crescer na fé, na esperança e na caridade sempre. Crescer, melhorar. Olha que interessante. Paulo, fantástico. E exatamente por isso, quando você se compromete com ele, portanto, é um rei diferente, onde você tem que se comprometer, bem diferente dos reinados aqui na Terra. Ok? Bem diferente. É uma adesão aí, portanto, sentimental, profunda, de uma pessoa junto ao seu grande líder. Um líder que é um exemplo de paz, pacificador, de libertação, a gente se liberta de prisões mentais, de obsessores, quando a gente pratica o cristianismo ao pé da letra, serve, sempre servindo, a ponto de dar a sua vida em favor dos seus súditos. Me fala aí um líder, eu dou a minha vida pela minha população. Me fala um. Eu dou a minha vida. Ah, meu Deus do céu. Liderança é caráter. Nós temos gerentes, supervisores de país, eu, na minha designação, governadores e tal, mas liderança é caráter. Eu dou minha vida pela minha população. Eu adoraria ouvir isso. Em todos os países, em todas as cidades, seria esse mundo que nós estamos caminhando. Jesus deixa claro que a realeza ela tem a ver com inteligência moral. Jesus não é, deixa eu só ficar de olho aqui no horário, tudo bem? Olha, um segundinho, tá dentro. Jesus não tinha riqueza material nem título, veio no meio da pobreza, da simplicidade, vivendo com muito pouco. O que a gente vê hoje é todo mundo correndo atrás do dinheiro. E cá entre nós, devemos correr? Sim, temos que bancar. Mas será que precisamos correr tanto? Eu estou falando porque eu corri muito. E, sinceramente, eu tenho refletido, será que dá para recuperar esse prejuízo no sentido de servir a Deus? Eu tô me perguntando constantemente. A passagem de Jesus aqui entre nós nos mostra e enaltece as riquezas gratuitas que Deus nos permite obter. Algumas obter, mas algumas foram dadas. Vamos lá. O tempo. A riqueza gratuita que Deus nos deu, a substância da vida. A riqueza do status, que tem a ver com confiança e respeito. Tem muita gente que não pode sair na rua, se sai, tem moral muito baixo, enfim. Né? Olha aí. Isso no mundo todo. Né? E essa riqueza nós que temos que conquistar. A riqueza do pensar, criatividade, a riqueza dos problemas que faz a gente evoluir nas inteligências, da saúde física, saúde mental, que depende muito de nós, os cuidados, e a saúde espiritual. Portanto, Jesus, de alguma forma, ele transmite isso, das riquezas que Deus nos deu, e que muitas vezes a gente não agradece. Bom, primeiro, por que ele diz que o reino na época não era desse mundo? Porque naquela época ainda era um planeta de muito apego. Muito apego. E se falava muito em salvar. E lógico, e não era para menos. Porque as forças militares eram cruéis
estava esboçando naquela época uma perseguição ao cristianismo. E é bom sempre relembrar que Paulo percebe que os judeus que haviam convertido ali para o cristianismo não gostavam de maneira alguma dos romanos, do Império Romano, porque eles tinham que pagar 3 impostos. Impostos para o Império Romano, imposto para a cidade onde eles estavam, no caso Roma, e imposto para o templo de Jerusalém. E os judeus não gostavam de pagar. Eu estou aqui lembrando. Então, veja bem, e, portanto, os judeus bastante apegados. E aquilo fazia parte do progresso dos judeus. Não era por mero acaso que eles estavam ali. Lembra que Deus institui as autoridades. E, portanto, muito foco nas coisas materiais da época. E a população pedia para ser salva. E realmente, me tirem daqui. A gente não consegue imaginar a fome, o que ocorria ali, a violência. Não tinha, mesmo assim, com todos esses problemas que nós temos hoje no mundo, você ainda consegue andar aí durante o dia, em algumas grandes cidades, tem. Ali não dá para a gente imaginar como que era, a ausência do bem fluía. Eles estavam no outro período. Né? E Jesus trouxe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que dá para extrair dessa fala? Estamos num processo evolutivo, tá? Que é o caminho, que ele chama de caminho. Portanto, estamos aqui de passagem, nós estamos caminhando, evoluindo, bem rapidamente. E com relação à verdade, significa que nós estamos cercados de mentiras, fingimentos e interesses diversos. Interesses diversos. Não estou generalizando, não estou. Tá? Por isso nós temos que escolher muito bem os amigos, as companhias. Não é porque percebeu, está ali num grupo, nós temos, porque ele falou, eu sou a verdade, tem que buscar a verdade. E não temos que julgar as pessoas, porque ninguém consegue ser o que não é. Se está lá uma pessoa com poucas reencarnações e que ela está priorizando o propósito dela na vida é ganhar dinheiro, ser rico, se você vacilar, ela vai tomar conta do pedaço. Eu estou só citando exemplos. Né? Então nós temos que prestar muita atenção. Jesus orientou a olhar e desconfiar, vigiar e orar. Ok? Porque a ausência do bem trabalha de todos os lados. E ele diz que eu sou a vida. Significa que fora dos princípios de Jesus, de alguma forma você não tem uma vida plena. Por quê? Você vai gerar... Bom, primeiro, você vai gerar um bocado de aflições, um bocado de problemas, pela lei da causa e efeito. Isso vem te cobrando, provoca estagnação, você fica indo e voltando em planetas de prova e expiação, ou até planetas primitivos. Você fora do caminho, fora do caminho a verdade e a vida, com certeza você vai estar gerando débitos. E aí isso não é uma vida plena, porque você vai ter que ficar se defendendo. Como Nero não conseguiu se defender dos inimigos que ele conseguiu. Como muitos obsessores, nesse momento, estão escondidos, não dormem direito. A pressão é grande porque geraram inimigos. Geraram muitos inimigos de estar ali atuando, vivendo a vida dos outros. Então, esses irmãozinhos estão com problemas. Físico, o perispírito não está legal, vai ficando horrível, vai danificando o perispírito. E psicologicamente com problemas, precisando de tratamento. Não é verdade? Então, olha, fora do caminho a verdade e a vida, desculpa, mas contrário à vida, não existe a morte, mas eu diria aí que é uma vida que deixa muito a desejar, cheia de débito. Olha, eu vou parar aqui, estamos em cima do horário. Que Deus abençoe a todos, sempre lembrando que o reinado de Deus está dentro de nós. Okay? A regeneração está dentro de nós. Eu esperar o mundo melhorar para eu melhorar? Tá? Para eu fazer parte do reinado de Deus, de Jesus, é eu provocando a minha reforma íntima, se esforçando. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma extraordinária semana dentro do caminho, a verdade e a vida, reinado de Jesus. Muito bem, né? Vamos então dar continuidade, passar as considerações sobre o tema de hoje, do Dr. Deolindo, através do André. André, você tem a palavra. Boa noite a todos. O título de hoje, né? Realeza de Jesus. Mas foi bem explicado sobre a realeza no nosso mundo material.
como também podemos dizer de Jesus, que é a realeza do mundo espiritual, o espírito elevadíssimo, onde já aceitou várias missões que lhe foram dadas por Deus, sempre vinculadas a mundos mais inferiores, para que assim os seus irmãos que estão no estado de moralidade, intelectualidade mais atrasado, e que necessitam constantemente de ter algo que lhe dê uma referência no que buscar perante as leis divinas. Jesus, assim, cumpria com a sua obrigação. Um espírito elevadíssimo, de muita luz, de um cabedal moral e intelectual avantajado, com o domínio de todas as ciências, aceitando, assim, a estar num corpo bruto, com muitas limitações, mas que trouxe para nós, dentro desse tempo, que assim nos foi dado nesse planeta Terra, planeta de provas, de expiações, que assim já veio passando por várias etapas dentro do seu processo evolutivo. Em uma época bruta, até certo ponto primitiva, diante do processo moral, diante do conhecimento da verdade de Deus, como também do processo intelectual, de uma época onde poucos tinham condições de desenvolver o seu conhecimento mediante as ciências. Jesus, assim, vem, nasce numa manjedoura, junto a uma família humilde, e tem grande responsabilidade de propagar a verdade divina, como sendo o seu representante. E como representante da divindade, podemos falar da realeza. Que Jesus carregava-se consigo um magnetismo muito grande. Arrastava multidões. Por quê? Porque lá no âmago de cada ser tinha algo da qual os tocava, e que ali estava um missionário, e que ali estava um representante divino, e que ali tinha-se um porto seguro, da qual trazia um despertar para a realidade de cada ser, não só
mediante as curas ou o afastar, o expulsar demônios, igual assim tanto foi falado, mas pela sua peregrinação, propagando os ensinamentos adequados à época, justamente por isso muitas parábolas, para que aqueles que quisessem entendê-las, buscassem compreendê-las. Mas mostrando claramente que existe uma grande diferença entre o mundo físico, o mundo material, o mundo espiritual, o mundo divino, dando um norte para aqueles que assim buscavam, lá na sua essência, a compreensão do que Jesus tinha por missão. E o aceitavam como um grande rei ou como um grande líder, porque transformou multidões. E depois de um tempo de peregrinação, veio aquilo que estava programado por Deus. Seria o encerrar do tempo dele no planeta Terra, cumprir a sua missão. E parecia que não tinha sido compreendido, não, muito pelo contrário. Foi compreendido por multidões e incompreendido por minorias. Mas, infelizmente, essas minorias tinham autoridades e a maioria a simplicidade de uma plebe, aonde chegou o momento do julgamento. Nada a colocar penalidade junto a ele. Nada a encontrar de erros na sua peregrinação. Mas, infelizmente, o contexto político, social de uma época bruta tinha que se prevalecer. Como também o desígnio de Deus se concretizaria. E foi aonde Jesus claramente deixou bem claro: meu reino não é deste mundo. E assim seguiu para o seu Calvário. Proporcionando com que naqueles momentos algo estrondoso ocorresse nesse universo. E que o despertar da fé, mediante os ensinamentos que ele deixou, se firmasse e se propagasse. Então aí nós vemos realmente a tua realidade. Porque a partir daquele momento, transformações grandiosas começaram a ocorrer. A partir daquele momento, o despertar no coração daqueles que assim o compreenderam, se tornaram
muito mais conscientes e convictos. Então, puderam, com essa convicção, se posicionar como um cristão verdadeiro, aonde aí fica bem claro de que Jesus, no seu tempo, daquela missão, cumpriu claramente com aquilo que era necessário para abrir portas maravilhosas ou escancarando-as para que pudéssemos, dentro das etapas reencarnatórias, dentro das etapas de aprendizado e de evolução, da qual o ser, da qual o planeta estaria a passar, viesse a encontrar o caminho para essa busca maravilhosa da próxima etapa evolutiva do ser, que é sair da prova e a expiação, passando para a regeneração, aonde vemos claramente de que tudo está se cumprindo. Dentro do tempo de que nós, assim, ofertamos a Deus. Mas o tempo está ao nosso lado e esse tempo se concretizará com esse processo maravilhoso de mudanças gradativas que se ocorreram e que fez e faz com que o ser se torne cada dia melhor e esteja cada dia mais próximo de Deus, graças ao quê? A tudo aquilo que Jesus nos deixou naquele tempo da tua missão nesse planeta. E que assim prossigamos nos dias de hoje, onde podemos dizer dias modernos, com abertura ampla da liberdade, do conhecimento, da expressão, onde um peso maior muito se tem aqueles ensinamentos que Deus nos deixou, porque com o tempo eles se tornaram mais claros, mais convictos no âmago de cada um. Por quê? Porque nós progredimos, porque nós estamos a entendê-lo a cada dia que passa de uma forma muito mais clara, muito mais transparente, onde a fé que é essencial no ser já não é mais aquela fé cega, aquela fé inconsciente, da qual o ser dizia para si mesmo: tenho a necessidade de assim fazer para que Deus me perdoe, para que Deus olhe mais por mim, para que eu prospere. Não. Com o processo evolutivo do qual estamos a realizar a cada dia, as obrigações da qual as leis nos impõem perante uma sociedade, perante um mundo, perante o próximo, perante ti mesmo, perante Deus, está a se realizar de uma forma muito mais natural do que num passado distante. E aí fica bem claro a consciência no qual assim temos essas leis que assim nos foram deixadas, onde podemos resumi-lo na lei do amor, amor para com Deus, amor para contigo,
amor para com o teu próximo, amor para com o teu planeta, amor para com a tua pátria, e assim sucessivamente. É a lei do amor tendo a sua predominância, que é o que poucos entendiam e ainda muitos não conseguem compreendê-la, porque quando assim olham e se avaliam, se julgam, muitas das vezes fracos, oprimidos. Não. Aqueles que sabem amar são os fortes e vencedores. E tudo aquilo que é necessário ser. Porque o amor resume a tudo. O amor te fortalece. O amor desperta a tua inteligência, desperta o teu sentimento, desperta o seu relacionamento perante tudo e perante todos. E assim estão atrelados a ti mediante os desígnios divinos para a sua simples tarefa nessa nova etapa evolutiva de aprendizado. E muitas das vezes a necessidade de ter o desapego daquilo que te segurava na tua liberdade e assim se transformar num ser cada dia melhor. Um Pai amado, junto de Jesus, que é o tema da noite de hoje. Esse nosso irmão maior, esse farol que ilumina os nossos caminhos, a nossa vida. Nós, assim, rogamos pelos benefícios que ele pode nos oferecer, através desses fluidos que está a nos envolver, trazendo o bem-estar, trazendo uma paz, assim se abram a cada dia para enxergarmos onde estão as nossas vulnerabilidades e assim trabalharmos para vencê-las e transformá-las em coisas diferentes para o nosso bem. Mas também nos mostrar onde já estão as nossas grandes virtudes adquiridas, para que ali estejamos cada dia mais fortalecidos por saber o quanto somos capazes de fazer, quanto somos capazes de aprender, e quanto somos capazes de pôr Deus à frente dos nossos caminhos. Vamos agradecer, então, a este momento que tivemos nesta noite maravilhoso, essas palavras tão carinhosas do Dr. Deolino, para nos fortalecer, trazer o conforto a todas as nossas necessidades. Vamos pedir ao nosso querido Pai, nosso querido Mestre Jesus, que abençoe a todos, ilumine os nossos irmãos presentes em nós, com os nomes em nosso grupo de cura, no grupo de estudos, que sejam todos abençoados e iluminados.
que essa paz de Jesus se estenda a todos os nossos irmãos. Recebam o calor do amor de Jesus em seus corações. Que a paz esteja com todos nós. Que sejamos abençoados e iluminados por toda essa semana que se finda e que possamos realizar um pouco dos ensinamentos que nos são trazidos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Em gratidão a este momento maravilhoso, nós faremos a prece de Cáritas e pediria ao Gilberto que faça a prece para nós hoje. Por favor, Gilberto. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra, deixar-nos de beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bom. Muito bem. Que todos tenham uma boa noite e uma boa semana.